Começou. Bom dia, mulher de fé. Quero te chamar hoje assim. Bom dia, mulher de fé. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, comunidade das nações. Bom dia, você que é daqui do Brasil e fora do Brasil. Tivemos notícias que temos mulheres dos Estados Unidos, mulheres de Portugal, mulheres de Londres que acompanham a nossa devocional. Receba o nosso carinho, o nosso abraço aí, onde você estiver. A nossa devocional de hoje é a maior escolha, uma nova visão. E eu estou muito feliz que a nossa devocional de hoje é uma devocional de número 440. Olha o quanto nós caminhamos, devocional de número 440. A maior escolha, uma nova visão. E o texto de hoje é Isaías 40. Isaías 40, ele já esteve esses dias também fazendo parte da nossa devocional. Nós não iremos lê-lo todo, porque eles são 31 versículos, tá? Mas nós vamos começar no versículo 12. Encontra aí, Isaías 40, versículo 12. A versão que eu sempre leio é a versão da Bíblia, a Mensagem. E o título aqui, já começando do versículo 12, é O Criador de Tudo. O Criador de Tudo. Quem mediu o oceano com a mão, ou mediu o céu entre o polegar e o mindinho? Quem colocou todo o pó da terra em baldes e pesou todos os montes e colinas? Quem poderia ter dito ao Eterno como proceder, ou teria lhe instruído nos afazeres? Que especialista ele poderia ter procurado para pedir conselho? Ou que escola poderia ter frequentado para aprender a justiça? Qual dos deuses poderia ter ensinado o que ele sabe, ou mostrado a ele como as coisas funcionam? Ora, as nações são apenas uma bola no golfe, no balde. Vou ler de novo. Ora, as nações são apenas uma gota no balde, uma pequena mancha na janela. Observe o Eterno varrendo as ilhas, como se varre o pó do chão. Não existem árvores suficientes no Líbano, nem animais suficientes nas vastas florestas, que deem lenha o bastante e sacrifícios adequados para adorá-lo. As nações juntas não valem nada diante dele. Seria mais correto dizer menos que nada, saldo negativo. Assim, quem chega perto de ser como Deus? Com que ou com quem podemos compará-lo? Com o ídolo que não é Deus? Ridículo. O ídolo é fabricado numa oficina, forjado em bronze. Recebe uma fina camada de ouro e é decorado com filagranas de prata. Ou talvez alguém escolha uma bela madeira, digamos, de oliveira, que não apodreça, e contrate um escultor para fazer um ídolo que não é Deus, dando cuidado especial à sua base, para que não tombe. Vocês não prestaram atenção? Não estão ouvindo? Não ouviram essas histórias a vida toda? Não entendem o fundamento de todas as coisas? Deus está sentado muito acima do globo terrestre. As pessoas parecem simples formigas diante dele. Ele estende o céu como uma tenda, sim, como uma lona debaixo da qual se pode viver. Ele ignora o que os príncipes falam e fazem. Os governantes da terra não significam nada. Príncipes e governantes não valem muita coisa. São como sementes que mal criaram raízes e acabaram de brotar. Eles murcham quando Deus sopra sobre eles. Como farelo de palha, são levados pelo vento. Assim, quem é como eu? Quem se compara a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu da noite. Quem vocês acham que fez tudo isso? Quem faz marchar esse exército de estrelas todas as noites? Quem as conta e chama pelo nome? Tão magníficas, tão poderosas, e nunca esquece uma sequer. Por que você iria se queixar, ó Jacó? Ou chorar, Israel, dizendo: o Eterno se esqueceu de mim. Ele não se importa com o que está acontecendo comigo. Você não sabe de nada. Não prestam atenção.
O eterno não vem e vai. E eu queria que você marcasse esses próximos versículos até a última linha. O eterno não vem e vai. Ele permanece. Ele é o criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa. Ele não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo, nos mínimos detalhes. Ele fortalece aquelas que estão cansadas, renova as forças das que desistiram. Porque até os jovens se cansam e desistem. Os jovens, na flor da idade, tropeçam e caem. Mas eu e você, que esperamos no eterno, renovamos as nossas forças. Abrem as asas e voam alto como águias. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustas. Deus já começou a falar comigo e com você só com essa leitura aqui de Isaías 40. Porque é a palavra de Deus que despedaça as pedras. É a palavra de Deus que traz cura sobre mim e sobre você. Vamos orar nessa manhã? Senhor, obrigada. Obrigada porque ao ler Isaías 40, nós somos impactadas com a tua grandeza. Como assim, Deus? O Senhor mede o mar com a palma das suas mãos. O planeta Terra, ele é como uma gota dentro de um balde. O Senhor é um Deus dos mínimos detalhes. Senhor, nessa manhã, eu quero te pedir em especial por aquelas mulheres, Senhor, que estão aqui cansadas e desanimadas. Senhor, renova a esperança, renova as forças, renova, Senhor, o ânimo, a coragem, a expectativa. Aquelas mulheres, Senhor, que estão aqui com aquela sensação dizendo: Deus se esqueceu de mim. Deus não está lembrando das minhas causas. Deus, nessa manhã, essa palavra de Isaías 40, ela é cura para nós. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor é um Deus de mínimos detalhes. O Senhor é aquele que nos chama como filha amada do Pai. Filhinha. Nós somos, Senhor, princesas. A tua palavra diz: pode a mãe esquecer o filho que amamenta? Todavia, se isso acontecesse, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de tão perto. E nessa manhã nós podemos te chamar de papai, papaizinho querido. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã o Senhor renova as nossas forças. Nós saímos daqui, Senhor, como águias, que nós iremos nessa manhã abrir as nossas asas e voar. E voar, Senhor, muito alto, porque o Senhor está conosco. Nós te pedimos nesse dia, Senhor, fala conosco, ministra nas nossas vidas, Senhor. Usa a pastora Leia, Senhor, para falar conosco. Toma o controle, Espírito Santo. Essa devocional não é nossa. Essa devocional é tua. Faça como o Senhor quer. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a ler novamente esse Isaías 40, aí de novo, tá? 27 de julho, a maior escolha, uma nova visão. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio 32, versículos 11 e 12. Assim como a águia, Deus nos guia a uma nova jornada de transformação que exige altura, visão e coragem para abandonar o conforto do ninho. A águia não permite que os seus filhotes permaneçam na proteção confortável que ela mesma construiu. Em vez disso, ela provoca um desconforto estratégico, tornando o ninho estreito e desafiador. Ela sabe que os seus filhotes foram feitos para voar, para explorar horizontes que vão além do limite da montanha. Da mesma forma, Deus age na nossa vida, permitindo que enfrentemos desconfortos e desafios que nos impulsionam a viver em um nível mais elevado.
A nossa perspectiva de vida, como a visão da águia, precisa se elevar acima das circunstâncias. As experiências que acumulamos nos ensinam, mas não podem nos definir ou limitar. Deus nos desafia a expandir a nossa visão, a romper com mentalidades antigas, a sair das esferas de restrição, com o medo, a insegurança e as desculpas. Este é o momento em que Deus nos desperta para realidades superiores e nos chama para viver a sua plenitude, alinhando-nos com a sua vontade. Se você sente que o ambiente ao seu redor já não lhe proporciona crescimento, é um sinal de que Deus está agitando o seu ninho para levá-la a novos territórios. A maior escolha que podemos fazer é render totalmente a nossa vida a Deus, reconhecer a sua soberania e permitir que Ele nos conduza às alturas. Aceitar essa jornada é permitir que Ele seja o nosso guia, abandonando a zona de conforto para descobrir o propósito maior que Ele preparou. Este é o salto da fé, o voo para o qual nascemos. Amém. Bom dia, pastora Leia, novamente. Bom dia, bonitas! Bom dia, Neida. Nem preciso falar nada, né, bonitas? Texto maravilhoso, claríssimo, chinelada aqui de suavidade. Tá aqui claríssimo para nós. Vou aqui só lembrar o que foi lido, só isso. Primeiro parágrafo, transformação. Se eu pudesse pegar uma palavra sobre o primeiro parágrafo a respeito da maior escolha, uma nova visão, eu ia te falar assim, hoje o nosso bispo está nos chamando para a gente poder olhar para nós e olhar e ver assim, está tendo transformação em nós? Você está conseguindo perceber que está mudando, que você não é mais a mesma? De janeiro até o mês de julho, está tudo mudando, você já se percebe mais do que você perceber. Seu marido percebe, seus filhos, as pessoas que trabalham com você, gente perto que está ali tolerando os seus dias, tolerando você na TPM ou não na TPM, você está percebendo, ouvindo. Algumas pessoas têm me procurado e falado assim, você mudou, sua unção mudou. Ontem recebi um áudio de um amigo falando assim, amiga, estava lá no CN Capelania e vi você lá fazendo ato profético. Amiga, você está em outro patamar. E eu pensei, nem sabia. Porque às vezes a gente não vai perceber. Mas alguém falando para a gente vai pensar assim, por que será que ele está falando isso? E aí eu entendi, porque a última vez que conversamos a respeito de um assunto, eu realmente era uma menina. Ele trouxe uma questão para poder eu conversar com ele, trazer minha opinião, e eu realmente me comportei como uma menina. E naquele momento que ele me falou, eu percebi, eu mudei. Houve uma transformação em mim. Agora é sua vez, bonita. De janeiro até o mês de julho, que já está quase acabando, você se percebe como essa águia com asas fortes, prontas para voar? Pastora, como que a gente percebe? Facinho. As missões vão chegar na tua mão e elas serão maiores que você. Aparentemente, tá? Nem são, mas você que acha. Quando você olhar para essa missão e você falar assim, tô indo, é porque você já está com a asa pronta para voar. E isso não tem a ver sobre você estar num lugar mais alto, mais baixo, se você sabe ou não voar. Tem a ver sobre você estar no lugar em que Deus te colocou e você ter clareza de que você está saindo do ninho da zona de conforto. No primeiro parágrafo também fala que você tem 3 coisas que você pode imitar da águia. A altura exige de nós esse posicionamento de altura, visão e coragem, com um propósito. Para sentar e desfrutar na praia. Não, bonita. Para você sair do ninho. Sair do ninho é um desconforto. Às vezes dá medo, às vezes a gente não quer. A gente já está tão bem aqui, já está tão ótimo, já está funcionando tanto. Mas hoje, nessa manhã de 27 de julho, Deus está dizendo, tudo isso que eu tenho dado a você até aqui tem um propósito. Saia do ninho! Bora! Acorda!
saia do ninho, já chega, já deu. E se você não sair, alguém vai lhe empurrar. A águia empurra os seus filhotes. Aí a gente já vai aqui para o próximo parágrafo. Ela empurra os seus filhotes porque ela sabe que os seus filhotes já estão feitos, são feitos para voar e já estão prontos. Então, se você tem uma pessoa desafiante na sua vida, aquela que tira você do sério, aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, não é possível não, lá vem ela. Ô, gente, agradece. Sabe o que que é? É você sair da zona de conforto. É você ver que você está mais paciente, que você tem resiliência, que você tem a manifestação de Deus, que o fruto do Espírito está em você e que você está pronto para voar. Quando você tiver pessoas desafiantes na sua vida, não ora para elas saírem, não. Ora para você poder ficar acima disso. Porque a águia, ela fica acima, nas alturas, ela fica acima das coisas. Não pede para as circunstâncias mudarem tanto, não. Ora assim, ó, Senhor, me faz como águias que estão acima, como disse aqui, ó, em Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. O que isso quer dizer? Que se você estiver cansada, se você tiver a desculpa de não ter mais ânimo, se você tem a espera no Senhor, não se preocupe. A sua renovação de forças acontecerá naturalmente. Você vai falar assim, meu Deus, ontem eu estava tão cansada, mas hoje eu dei conta. Dei conta de fazer um monte de coisa. Não é sobre você, bonita. É sobre o Deus que habita em nós. Aí ele fala assim, ainda no final, a chave é esperar em Deus, tá? Esperando no Senhor, você renova as suas forças. Você faz o quê? Abre as asas. Ah, bonita, é para se mexer? Aí não é só para ficar se mexendo e sacolejando as asas, não. Voam alto. Então, bonita, nessa manhã, o que Deus está nos dizendo é: você e eu podemos correr e não nos cansar. A gente pode andar quilômetros e quilômetros e não ficarmos exaustos. Sabe o que isso quer dizer? Não tem a ver sobre você dar conta ou não da missão. Não tem a ver sobre você dar conta ou não do que você quer fazer para o próximo nível. O bispo fala muito sobre isso. Todas as coisas que você sonha, você vai saber se é de Deus ou não, se é inalcançável. É inalcançável? Então é de Deus. O seu dinheiro paga? Então não é de Deus. Você pode se virar, você vai sozinha, e no final você fala, eu consegui. Agora, quando é um sonho absurdo, impossível, pastor, eu não tenho R$ 1, mas a minha meta até o final do ano é comprar minha casa própria. Gente, senta e espera. Espera, não faz. A gente tem uma característica como mulher brasileira de ter a coisa em funcionamento e as coisas funcionamento para um conforto. A gente tem uma cultura de que tudo tem que estar muito lindo, que tem que estar tudo confortável, que tem que estar tudo maravilhoso e a prosperidade nos alcançar. Tem fase que é, mas tem fase que não. Tem fase que o casamento vai ser desafiante, vai ter fase que as crianças vão nos desafiar, a fase da teimosia, a fase de você falar assim, meu Deus, já tentei de tudo e essa criatura não me atende. Tem hora que você olha para o seu finanças e fala assim, gente, mas é o que está acontecendo? Eu estou fiel no dízimo, já ofertei, mas parece que as coisas não andam. Aí você olha para Deus e fala assim, Deus, é o que você quer me mostrar? Aí para tudo. Quando você para e pergunta assim, é o que, Senhor? Que o Senhor quer revelar no meio dessa circunstância? Aí ele começa a pipocar. Suavemente, né, gente? Que Deus é um gentleman. Ele vai suavemente pipocando um negocinho aqui, outro ali, te dando uma indicação ali. Daqui a pouco, quando você vai ver, tudo está em ordem. Pastora, você está dizendo que a vida com Deus é a maior bagunça? Eu não sei que nome que você vai dar. Eu chamo de movimento. E, às vezes, eu tenho a impressão que as coisas ficam fora do lugar. Por que ficam fora do lugar? Porque você não nasceu para ficar dentro do ninho. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ter um lugar de desafio e se jogar de lá. Se joga, bonita. Ai, meu Deus, o que a pastora está falando? Meu Deus, eu estou com uma proposta para responder amanhã. Estava precisando de uma resposta. Então, você teve. Então, você pega o Isaías 40 aí, decora, porque isso aqui é para você. No segundo parágrafo, fala assim, eleve-se
Para de ser como uma galinha no galinheiro, ciscando, olhando para o chão. Voa, se eleva. Aí a primeira frase do segundo parágrafo diz assim: nossa perspectiva de vida, como a visão da águia, precisa elevar acima das circunstâncias. Eu não sei se você sabe, mas a gente segue esse livro dos nossos bispos e a gente está aqui no dia 27 de julho. E nós já caminhamos nessas páginas todinhas aqui. Não é possível que você que está com a gente mais de uma semana, mais de um dia, não se sinta impulsionado a sair do ninho. Não é possível. Estar aqui e não se movimentar, não ver mudança em você. Ô, Bonita, muita gente está aqui nessa devocional buscando de Deus uma resposta para algo. Isso é digno, é relevante, é maravilhoso. Mas o que Deus quer nos atrair é para Ele. É sobre você. Ai, meu marido está impossível, está aprontando todas. Bonita, não é sobre ele, é sobre você. É sobre o que você vai fazer acima das circunstâncias que estão. De repente, você está no momento de extremo medo. Você está aí sendo tomada por muita insegurança de certas coisas. Não é sobre você, sai do trono. Você não é a bonita do 72, você não é a última Coca-Cola do deserto. Deus está manifestando o poder dele, te dando força, te dando uma asa para você voar acima e se elevar acima das circunstâncias. Aí eu coloquei aqui 3 coisas que eu imaginei para mim o que é, qual é o meu nível mais elevado. Aí eu coloquei aqui, meu nível mais elevado hoje é ajudar mães perdidas. Eu não sei fazer isso, Bonita. Eu não sei fazer isso. Eu estudei a vida inteira, porque eu sempre entendi que o meu problema, a minha questão, minha paixão é crianças. Aqui na minha biblioteca tem muita coisa sobre criança. Mas Deus tem sinalizado, gritado, empurrado para eu estar com você. Eu quero? Não, eu não quero. Vocês são mimizentas, tretentas, ficam aí se apegando em detalhes. Ah, porque falou isso, falou aquilo. Ah, porque não disse isso. Ai, ela chorou. Ai, hoje não teve choro. Ai, será que eu vou chorar? Ah, para. Criança não tem isso. Criança é assim, quer. Não quer, tchau, beijo. Ai, amei você, então te dou presente. É assim que criança faz. A gente não. A gente fica aqui mimizenta, a gente fica, ai, não gostei da palavra de hoje. Ai, a devocional hoje não foi forte. Ai, hoje foi forte, hoje foi fraca. Ah, para com isso, bonita. A gente não está aqui por tua causa, não. A gente está aqui por causa do nosso Deus. A gente está aqui porque a gente tomou uma decisão. A gente quer viver extraordinariamente a vida cristã. Receber segredinhos, respostas é só um adereço. Mas a gente quer saber o cheiro de Deus. A gente não quer só saber o cheiro que a gente tem, não. A gente quer saber que, peraí, ele está aqui, eu estou sentindo o cheiro dele. Peraí, eu estou reconhecendo essa paleta de cores dessa decoração aqui, é ele comunicando comigo. Eu estou aqui nessa clínica e Deus está falando comigo. É isso, gente, Deus quer falar com você e o que ele vai falar e o que você vai fazer com isso tem muita relevância. E isso não tem a ver sobre você dominar. Pastora, nunca falei em público. Então fala agora, bonita. Pega o microfone mesmo tremendo. Todo mundo vai se identificar. Na conferência Modeladas, a Paty, esposa do pastor Lucinho, foi falar. E ela estava visivelmente tensa, nervosa. E ela disse, eu não sou do palco. Eu não sou do microfone, mas se Deus me deu, eu vou vir aqui para falar com vocês o que eu vivo lá na minha cozinha, lá na minha casa. E eu fiquei aplaudindo a Paty de pé, porque ela estava ali por obediência clara e visualmente por isso. Ela deve ser uma mulher extremamente abençoadora para o ministério de seu marido, mas está lá na frente falando não é o que ela entende que pode fazer, mas ela faz. E quando ela faz, é uma bênção. E não tem padrão, gente. Ah, porque você nasceu com a história para falar, então é fácil. Não é sobre isso. É sobre você escrever um texto e publicar na sua rede social. Sai do anonimato. Ô, gente, eu vou insistir nessa tecla.
Como assim você está ouvindo que você hoje é uma águia e o seu Instagram é fechado? Não existe motivo para isso, pastora, para preservar algumas coisas, porque eu fico muito assolada por causa do passado. Ah, dá uma ordem ao passado. Diz o passado, você não me manda. Quem me manda é a voz do meu Deus, e ele está me dizendo, eu, nesse dia, estou esperando nele, e porque eu espero nele, as minhas forças são renovadas, e eu abro as minhas asas para quê? Para mostrar que está linda? Com pena nova? Não, para voar. Aí ele fala assim, onde é que está o seu nível alto de circunstância para você poder voar? Onde é? Aí eu botei aqui, o meu nível alto, para eu poder ir no lugar mais elevado, é ter um espaço para atender grupo de mães. Ô, gente, de novo, não é sobre o que eu quero. Eu não quero vocês. Eu quero essa criancinha que está no colo da Bela. Eu quero a filha da Keila. Eu quero isso. Mas hoje Deus está me empurrando para estar aqui e tem sido desafiante e extraordinário descobrir riquezas que estão guardadas aqui. Tem sido riqueza, Bela, para você, que eu tenho descoberto aqui. E não tem a ver sobre eu gostar, porque se eu pudesse optar, eu estaria deitada em berço esplêndido lá em Dubai, na praia, eu estaria. Mas não é isso que Deus quer, gente. Deus está dizendo, águias, acorda para a vida. Acorda que agora, desse momento do 27 de julho até o final do ano, ó, vai voar. Estou esperando estar pronta. Pronta para quê? Você já nasceu pronta. Você já está pronta, sua asa já está firme. Quando você foi dormir chorando naquele dia, pensando, meu Deus, que vida é essa? Você estava sendo esticada pelo Deus Altíssimo. Quando você viveu uma circunstância sozinha, de humilhação no seu trabalho, ninguém viu, você foi para o banheiro chorar, Deus estava esticando as suas asas. Quando o seu marido estava lá falando uma coisa que você ficou extremamente ofendida, Deus estava esticando as suas asas. Você está pronta. E Deus te aprontou pelos desafios que você tem. E aí, no final, ele fala assim, ó, tem mais um nível que eu quero alcançar, que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, eu quero ajudar mães perdidas. Esse é o meu nível mais elevado nesses últimos tempos. O segundo é ter um espaço específico para atender mães. O outro é viajar pelo menos 2 vezes ao ano. Hoje, os meus recursos não me permitem fazer isso, mas até o final do ano eu vou te falar que isso vai mudar. Outra coisa que eu quero me assentar às mesas das autoridades. Para quê? Não sei, mas eu quero. Para quê, pastora? Tu quer? Porque eu quero entender que Deus está me elevando. Porque é lá o lugar mais elevado, eu quero ir para lá. O lugar elevado de uma águia em cima do penhasco, quero ir. Para quê, pastora? Não sei. Aí eu fiquei me lembrando na hora que eu escrevi isso aqui. Na Conferência Modeladas, existe um espaço que os bispos atendem, que por causa dessa devocional, a bispa me catou e falou assim, vem comigo aqui que eu quero conversar com você junto com a Michele Bolsonaro. Aí eu, o que eu vou falar com Michele Bolsonaro, gente? Socorro, Jesus! Fui eu, sentei e olhei lá aquela mesa cheia de Chris Valentin, toda a equipe, e eu ali, eu pensando assim, tô fazendo o quê? O que mesmo aqui? E eu ali desconfortável, bispa, posso ir? Tenho muita coisa para fazer. Ela, só um pouquinho que eu quero falar com você. E eu ali pensando, meu Deus, estou fazendo o que aqui? Aí me lembrei que me assentar nos lugares das autoridades já é uma realidade para a minha vida. Agora, para quê? Não sei. Para que eu estou lá? Não sei. Deus vai trazer o que é. E ali, naquele momento, ela falou assim, Leia, conta para gente, como é ter uma devocional ministrando todos os dias? Aí eu falei, é uma delícia. É como se você pegasse o seu livro de devocional, a sua Bíblia, se sentar no seu lugar secreto e você ter 800 amigas acessíveis, que a qualquer tempo que elas quiserem, elas podem ouvir o que você ouve de Deus. É isso. Mas deixa eu te contar outra coisa. Elas são mimizentas. Elas te procuram lá no privado e te pedem socorro. Elas pedem colo, elas pedem abraço, elas pedem beijo, elas pedem carinho, elas pedem pastorar. Dá aí uma palavra como se eu tivesse. Eu não tenho palavra. Eu já recebi hoje 3 mensagens. Pastorar, estou vivendo uma coisa com a minha mãe. Me dá aí uma palavra. Ô, gente, eu não tenho. De verdade, eu não tenho. Eu vou parar e pensar, Senhor, é o que para falar com essa bonita?
Eu quero te abençoar para você ser resposta de Deus. E você anotar aí. Ô, gente, tudo isso que eu estou falando aqui do meu nível mais elevado está escrito bem nesse meu cantinho aqui, que eu não estou nem mais usando o meu caderno, para a minha neta pegar o meu livro e falar, deixa eu ver aqui, qual é o nível mais elevado da minha avó em 2025? Ajudar mães perdidas. Minha avó fez isso a vida toda. Ah, tem um espaço para atender. Meu Deus, eu herdei o espaço da minha avó e ela se assentou em lugares altos. Eu quero te fazer pensar nesse dia, além das circunstâncias que você está. E se você olha a sua circunstância, o seu lugar, o seu ambiente ao seu redor, e você não percebe que você está sendo esticada e crescendo, é hora de mudar. É hora de você começar a pensar que essas amigas talvez não sejam para essa estação. Que talvez esse ambiente que você está não seja para essa estação. Águias precisam de gente para empurrar. Ô, gente, eu adoro empurrar. O meu discipulado sabe. Eu empurro as meninas o tempo todo. Inclusive, ontem a Auri estava falando, tá demais para mim. Não estou dando conta. Para, toda hora me empurrando. Eu empurro. Sabe por que eu empurro? Porque eu tenho a impressão de que vocês não percebem a grandeza que Deus delegou e entregou na sua mão. Como é que você sabe, pastora? Você nem me conhece. Porque você está aqui, acordar às 5h30 da manhã, 6h30 da manhã, 6h40, 7h20, final de semana, é porque você tem um conteúdo extraordinário. Você é diferenciada. Você não é qualquer uma. Você está aqui vencendo o seu sono em pleno inverno. Você, bonita, no reino espiritual, tem uma patente altíssima. Meu marido é militar. E eu vi a vida inteira ele fazendo entregas absurdas que nenhum soldado faria. Mas ele, como oficial da Marinha, ele precisou colocar a própria pele em jogo. É você, bonita. Você é uma oficial desse reino. E você está pagando preço por causa de algo. Você pensa que é por causa do seu casamento. Você pensa que é por causa do seu momento, do seu trabalho. E está tudo bem você vindo pensar nisso. Sabe por quê? Você vai ser capturada pelo amor de um Deus que te ama e que te chama hoje de águia. De tirar você desse contexto e dizer, é verdade, eu sou uma águia e eu estou elevada. Eu não sei qual é o nível de elevação que você vai colocar aí na sua vida. Mas esse Isaías 40 está nos convocando, nos empurrando, nos puxando para você poder estar acima das circunstâncias. Ô, bonita, para de pensar, de ver e de achar que a sua vida se resumiu nesse problema que você está. Não é sobre isso. É sobre Deus que está, muitas vezes, escondido nessa circunstância. Olha a oração de hoje. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida. Convido o Espírito Santo a entrar dentro de mim e desejo nascer de novo, nascer na montanha, nos lugares celestiais. Que o DNA, a natureza do Filho de Deus esteja em mim. Jesus, eu te convido para vir habitar em mim, pois eu sou sua para sempre. Amém, bonita? Feche os seus olhos. Tira os seus olhos dessas circunstâncias, pelo menos por agora. Comece a se ver no lugar alto. Qual é um lugar improvável para você? Qual é um lugar que você pensa assim, gente, eu sempre quis vestir uma roupa elegante, um vestido longo para ir para aquele lugar. Diga, Senhor, qual é esse lugar elevado? Talvez o seu lugar elevado é, meu Deus, eu queria me arrumar todo dia e ir para trabalhar para o governo. Eu queria isso. Mas eu não fiz concurso. Eu não sei nem como faz isso. Comece a pedir a Deus os lugares elevados. E ele vai te mostrar que você já está nele. Assim como eu coloquei aqui, quero me assentar nas mesas das autoridades. E ele falou assim, mas você já sentou. Talvez o que você esteja pleiteando de alto nível já esteja acontecendo para você. E eu vim aqui te falar e te lembrar que, como mãe águia, eu quero provocar você para você sair desse conforto e vir para um desconforto estratégico de voar. Senhor, junto com todas essas mulheres que estão aqui ouvindo essa devocional, eu quero me lançar de lá de cima do penhasco e ter a confiança que é sobre o Senhor me segurar e não sobre eu saber voar. Eu quero estar no nível mais elevado nesse segundo semestre. Eu quero ter dentro de mim o conteúdo de superações.
Senhor, dá a cada uma de nós a cultura de olhar os problemas e não exaltar o problema, mas exaltar a tua boa e poderosa mão sobre nós. De olhar nossas circunstâncias e saber que a gente é águia de asas fortes. Que quando vier uma missão que parece tão impossível para a gente realizar, que a gente confie no teu nome, não em nosso. Senhor, que quando a gente for convidado para assumir um cargo, uma atribuição, quando a gente for dentro do ministério convidado para dar uma palavra, quando a gente entender que a gente pode fazer algo que não é sobre nós, mas quando é sobre o Senhor, nos dê, ó Deus, a intrepidez de dizer o sim. Obrigada por essa devocional, nos empurrando a sermos águias de asas fortes. Obrigada, porque desde o nosso nascimento, o Senhor tem forjado as nossas asas pelas superações do que carregamos. A história de cada uma das mulheres que estão aqui, aquelas que vão ver esse conteúdo daqui a pouco. Senhor, todas elas carregam a superação de águias fortes que voam de cima, que tem uma visão além do alcance, que está, ó Deus, olhando a presa e tem ali a meta de alcançá-la. Senhor, talvez a meta seja o casamento, que parece que está destruído. Às vezes é uma maternidade confusa. Quantas mães que olham para a maternidade e pensam que estão errando, que não estão fazendo certo? Quantas de nós olhamos para a nossa saúde, olhamos um diagnóstico e a gente acha que aquele é o fim, mas é só o começo das grandiosidades do que o Senhor vai fazer. Nós consagramos o dia de hoje, 27 de julho, consagramos tudo que vamos fazer e te adoramos pelo nível maior que o Senhor está nos elevando. Obrigado por ver Eneida voando alto. Ó Deus, obrigado por ver que Eneida tem entendido que tudo que ela superou é um conteúdo de curar mulheres. Obrigado por ver o discipulado caminhando, desejando mais. Obrigado por olhar para a minha filha Fifi e olhar e ver que ela quer mais. Ela não está satisfeita com aquilo que ela tem aqui. Ela tem buscado mais, Senhor. Ela tem buscado coisas acima do que eu, às vezes, posso entregar, porque ela quer o que o Senhor tem, não o que eu posso entregar. Obrigada por cada mulher que acorda às 5h30 da manhã, 6h40, 7h20, no final de semana, no inverno, para declarar ao mundo, a ela mesma, a casa, que elas estão subindo ao penhasco e de lá de cima vendo a sua bênção chegar. Obrigada por mulheres que desejam uma profundidade no relacionamento com o Senhor. Obrigada por mulheres que estão acessando o lugar acima das circunstâncias, onde há o cheiro da presença, onde há a cor, da paleta de cores da temporada, onde há o sabor que o Senhor definiu para essa estação, onde há uma linguagem de uma nomenclatura doce para essa temporada. O Senhor tem um chamado delicioso para cada uma de nós. Obrigado por esse dia, por essa devocional, por esse conteúdo. Obrigado por cada mulher aqui, decidida a ouvir a tua voz. Senhor, agora que a gente já te ouviu, empurra a gente daí de onde estamos, do alto da montanha, porque nós estamos prontas a sentir a tua mão quente debaixo das nossas patinhas e saber que nós seremos aplainados pelo teu Espírito. Obrigada. Empurra cada uma de nós para fora do nosso ninho e que a gente tenha experiências extraordinárias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Meu Deus, 8h15. Bora que a gente tem que ir para o Kids. Bonita do YouTube, beijo. Que, ó, tá perdendo de não estar aqui. Hoje nem vai ter mais aqui o Plus, que a gente está em cima da hora. Beijo, te amo, povo do YouTube.